Não foi a primeira e nem será a última vez que esses flashovers mataram. Mas a ciência do comportamento do fogo ainda está engatinhando. Dessa forma, o que exatamente causa o flashover e como o combatemos está apenas começando a ser compreendido. Os bombeiros ainda continuam morrendo com flashovers no Reino Unido, mas nós não temos uma definição para eles. Então nós ficamos culpando todas as coisas, quando na verdade são os flashovers que estão matando. Para se compreender um flashover, temos primeiro que entender o fogo. O que nós entendemos como fogo, o que nós vemos quando olhamos uma chama. Nós vemos uma reação química, ou para ser mais preciso, muitas reações químicas. Todas acontecendo ao mesmo tempo, e o que vemos é a liberação de energia. Mas existe liberação de energia na forma de radiação térmica, e algumas na forma de radiação visível que podemos ver. Numa vela, a energia na forma do calor proveniente de um fósforo começa a derreter a cera no pavio. Quando esta esquenta, formando longas cadeias de hidrocarbonetos, as moléculas de carbono e hidrogênio se rompem e são levadas pelo pavio através de ação capilar, passando como vapor para o ar. Quando esse vapor sobe na chama, ele fica mais quente e se decompõe ou rompe novamente, reagindo violentamente com o oxigênio atmosférico, produzindo água, óxido de carbono e mais calor. Os átomos de carbono excedentes, ou fuligem, absorvem parte desta energia e liberam a luz amarela que nós vemos. O calor remanescente é irradiado de volta na vela, fazendo mais cera derreter. Não é o pavio ou a vela que está queimando, mas o gás que a cera quente está liberando. Ele reage com o ar numa reação em cadeia aparentemente simples. Quase todos os materiais, madeira, plantas, metais e até seres humanos, se comportam desta forma. Uma vez tendo a energia de calor suficiente e oxigênio, eles se rompem para produzir fogo. Acho que conhecemos o fogo há muito tempo, um tempo muito longo, 10 mil, 100 mil anos. Temos convivido com ele todo esse tempo, mas foi só nos últimos 100 anos que nós começamos a questionar o que é o fogo, e quais são as regras que o fazem acontecer, e como podemos usar essas regras para nos proteger. As regras se tornaram conhecidas como o triângulo de fogo. Consiste de 3 lados, calor, oxigênio e combustível. Se removermos um deles, o fogo se extingue. Coloque água para resfriá-lo ou elimine o oxigênio e ele não poderá mais sustentar a reação em cadeia. Parece simples, mas mesmo agora nós não entendemos completamente, e isso é um problema. Tradicionalmente, os bombeiros eram treinados para atacar o fogo na sua base, ou seja, jogando água ele deveria se extinguir. Mas não lhes era ensinado que a fumaça pode se incendiar também. Eles sabiam que a fumaça poderia sufocar ou queimar seus pulmões, mas não incendiar-se ou explodir. A propriedade inflamável é a chave para entender o fenômeno do flashover. Ponha fogo numa poltrona e o calor liberado decompõe a espuma ou tecido mais rápido do que ele pode queimar. A fumaça carregada de combustível sobe para o teto. Na medida em que a fumaça fica mais quente, os 3 lados do triângulo, combustível, oxigênio e agora calor, se juntam e a fumaça, finalmente alcançando seu ponto de ignição, pega fogo. É isto que alguns chamam de um lean flashover. Quando o fogo agora percorre o teto, ele irradia calor para baixo, que por sua vez decompõe tudo que é combustível. Se houver uma fonte de oxigênio de uma porta aberta ou se uma janela quebrar, então toda a sala vai se incendiar. Tudo ficará em chamas. Mas se a sala estiver vedada e bem isolada, então não há novas fontes de oxigênio disponível e o fogo, sem um dos lados do triângulo, extingue-se. Repleta de combustível e calor, a fumaça permanece lá como um animal engaiolado, esperando que alguém abra a porta ou quebre uma janela para alimentá-lo. É isso que os bombeiros chamam de backdraft. Na escola de bombeiros Sando, na Suécia, eles podem demonstrar isso na prática. Esta caixa poderia ser também um cômodo da casa. Se eu colocar propano na caixa, ele fará o papel do gás. Bem, essa é uma situação que às vezes os bombeiros enfrentam. Leva cerca de 10, 15, 20 segundos, eu quero dizer minutos, até que sejam chamados. Então, quando chegam, eles entram no cômodo para procurar o fogo. Está muito escuro lá dentro. Daí eles abrem a porta e entram. O tanque cheio de propano simula um cômodo fechado depois que o fogo acabou com o oxigênio,
Mesmo assim, existe uma fonte de ignição. O gás foi incapaz de incendiar-se. A abertura da porta permitiu que o ar entrasse e se misturasse com o gás combustível, e o cômodo explodisse em chamas. Agora o fogo entra no ciclo e esgota o oxigênio disponível, e depois se apaga até que entre mais ar. Os bombeiros dizem que o fogo está respirando. Esses bombeiros americanos simplesmente quebraram as janelas de um cômodo cheio de fumaça. Eles tiveram sorte de não morrer. John Taylor, um bombeiro de North Yorkshire, está convencido de que fumaça combustível é a fonte de um flashover. Em 1990, durante um treinamento contra incêndios na Suécia, ele descobriu, para sua surpresa, que a teoria do flashover, quase desconhecida na Grã-Bretanha, foi proposta há mais de 12 anos por Christian Gigelson, um engenheiro de incêndios. Eu vim aqui 5 anos atrás, quando fui levado dentro de um container de aço semelhante a este atrás de mim, e fiquei realmente espantado pelo que vi. Depois de ter passado 13 anos como bombeiro, fiquei muito chocado em ver o que presenciei no treinamento. Isso encaixou todas as peças do quebra-cabeça para mim. Como bombeiro, eu estive em incêndios onde eu fiquei com um sentimento desagradável quanto ao que havia acontecido. Eu me sentia em perigo, mas não podia contar exatamente o que tinha acontecido. Eu fiquei assistindo o fogo aumentar e tudo acontecendo em sequência. Uma das peças do quebra-cabeças que John estava tentando entender era o que tinha feito um pequeno incêndio se tornar um inferno. Num dia dos namorados, em 1981, uma cadeira pegou fogo na discoteca Stardust em Dublin. Em segundos, o fogo alastrou-se, tornando-se um dos piores incêndios que a Irlanda já viu. Havia 200 jovens saudáveis dançando quando o fogo começou num canto. O fogo se alastrou tão rápido que 48 daqueles jovens não puderam sair em tempo e morreram. O clamor do público e a necessidade do corpo de bombeiros entender por que o fogo se alastrou tão rapidamente incentivou uma grande investigação. Nós recriamos esse incêndio numa grande instalação de teste de incêndios no nosso laboratório em Carrington e reproduzimos exatamente as condições daquele fogo. O que aconteceu foi que um pequeno fogo começou na parte de trás do corredor. O fogo aumentou vagarosamente, atingindo alguns assentos. Alguns dos materiais na parede da discoteca começaram a queimar, e uma camada de ar quente começou a subir para o teto. À medida que o material era queimado, a camada de gás ficava mais densa, e quanto mais energia era liberada, ficava mais quente. Até que chegou um ponto em que a camada estava tão densa e tão quente que emitiu enorme quantidade de radiação inflamável, tão intensa que todos os materiais em volta pegaram fogo todos de uma vez. Nessa reprodução do incêndio da discoteca Stardust, o incêndio atingiu os assentos plásticos por perto que começaram a se decompor. Um lean flashover surge na fumaça do teto e, de repente, um cinzeiro na mesa incendeia-se espontaneamente. A sala explode em chamas e o cameraman decide sair correndo. Todos para fora! À medida que o fogo aumentava, tudo parecia entrar em combustão espontaneamente. Os peritos se surpreenderam com a velocidade do incêndio quando a experiência ficou fora de controle. Todos fora, por favor! O relatório final do desastre culpou a inflamabilidade dos materiais usados na construção. Mas para John Taylor, como bombeiro, esta reconstrução cuidadosamente montada parecia errada, pois foi simplesmente rápida demais. Ao construir somente parte da sala, os cientistas deram ao fogo oxigênio ilimitado e uma rota de fuga da fumaça. Uma parte crucial do quebra-cabeças de como o fogo se alastrou estava faltando. Mas na Suécia, ele começou a ver qual era essa peça. A fumaça ou gás combustível, como queiram chamar, isso é que é perigoso, porque ela pode se incendiar e explodir. Se você quiser questionar o ponto de que a fumaça não queima, então deve se livrar deste nome errado e não chamá-la mais de fumaça, e sim de gases combustíveis. Em março de 1995, numa noite fria e úmida em Bradford, Inglaterra, John, com sua própria brigada, e não o Corpo de Bombeiros Nacional, saiu numa cruzada para tentar mudar a forma como os bombeiros britânicos encaravam o fogo. Vamos lá? Bombeiros de todo o país foram levados para um container de aço especialmente projetado para observar o desenvolvimento de um simples fogo numas placas. Eles aprenderam que não era a base do fogo que eles deviam eliminar, mas os gases inflamáveis que ele produzia.
Eles iam efetivamente entrar num flashover controlado. Poderia parecer que não haviam placas suficientes no container para fazer uma fogueira decente. Mas sem o equipamento de proteção completo, as testemunhas não teriam sobrevivido mais que alguns minutos. O pequeno fogo está decompondo todo o material que atinge, produzindo gases. A primeira coisa, aquela coisa branca, é vapor. À medida que os gases ficam condensados na parte superior, o fogo percorre o teto e isso é um lean flashover. Isso acontece porque os gases que estão exatamente no ponto de ignição produzem chamas que agora estão se movendo para o teto. Como vocês podem ver, passam direto para a marca. Vejam aquela linha de marca. As chamas estão bem além agora. A única coisa que pode estar em chamas é definitivamente a fumaça. É como uma besta esperando que o oxigênio venha. Os bombeiros chamam essas labaredas de anjos dançantes. E para John, esta é a peça que faltava no quebra-cabeças. A prova de que não é a base do fogo que está produzindo o calor e as chamas que causam o flashover, mas os gases. Tradicionalmente, os bombeiros iriam atacar a base do fogo. Porém, simplesmente usando pequenos jatos de spray na camada de fumaça, você pode remover o calor. O triângulo de fogo é destruído e você pode extinguir o fogo em segundos. Mas se isso não for compreendido, os flashovers e backdrafts estarão esperando como bombas relógios pelos desprevenidos. Para os bombeiros ingleses que John levou para dentro do container, isso foi inédito. O que eles viram foi contra anos de treinamento. Os cientistas obtiveram informações ao nível científico, mas nós não estamos trabalhando junto com eles como bombeiros. Estamos correndo em paralelo. Eles sabem muito do seu ramo e nós sabemos muito do nosso, mas não estamos construindo uma ponte entre nós. Bem, existe uma normalidade aí entre o que podemos demonstrar no container e o que estamos, na verdade, falando cientificamente. A fumaça é a prova, a fumaça Exatamente, foi o que vimos lá. Eu fiquei muito interessado, porque foi interessante. Mal pude acreditar como o extintor acabou com fogo com um pequeno jato. Foi interessante, muito instrutivo. A demonstração de John ganhou alguns adeptos, mas tem ainda que se tornar uma característica padrão do treinamento na Inglaterra. Na Suécia, entretanto, o treinamento no container é apenas o início. Os trainees de incêndios de lá aprendem como combater incêndios reais também. Bem, isso está bem perto da realidade que você vai enfrentar num prédio realmente em chamas. A não ser as precauções de segurança, é tudo real. E o que é bom é que é um degrau a mais a partir do treinamento no container, onde você pode descrever ou determinar, eu poderia dizer, o que coloca lá dentro. Você pode colocar tantas placas quanto quiser ou menos. Aqui você tem variáveis dentro de um compartimento em que você não está, não sabe contra o que vai lutar. E, novamente, é a barreira psicológica que o bombeiro tem que superar. É trabalhar com medo. Você deve treinar com medo. Antes dos bombeiros suecos começarem, eles concordaram em deixar John Taylor demonstrar tudo em que ele acredita ao colocar fogo numa poltrona onde seria a casa de alguém. Testando, 1, 2, testando, 1, 2. Tudo bem. Desejo-me boa sorte enquanto se despede. As equipes de resgate ficam de prontidão só para prevenir. Mesmo a experiência de John não é suficiente contra a natureza imprevisível do fogo. Certo, eu vou colocar a máscara agora ajustando na roupa. Você deve fazer isso com muito cuidado, porque não pode ter qualquer pedaço, qualquer parte da sua pele exposta, porque se deixar terá uma queimadura imediata, certo? Estamos prontos para acender o fogo. Bom, isso é apenas um fogo na poltrona. Isso provará conclusivamente que são os gases combustíveis que estão em chamas no teto e não apenas a poltrona. O que vemos à medida que o fogo aumenta é que o objeto está se decompondo. É como uma vela. Quando você tem uma vela acesa, o que está atualmente em chamas não é a vela, mas os vapores inflamáveis formados pelo calor que a está decompondo. Como vocês veem, elas começam vagarosamente a se juntar no teto e vão ficando mais e mais escuros. Quando ocorrer o lean flashover no teto, eu vou me abaixar e pegar a leitura da temperatura no equipamento que nós ligamos a 2 termômetros, um no teto e um no chão, e lhes dar uma comparação das temperaturas das quais estamos realmente falando.
A razão pela qual podemos aguentar estas temperaturas é a roupa de proteção que estamos usando e os truques de combate a incêndio e conhecimento que adquirimos.